Alô vocês, aluno do 8º ano, deixa eu me apresentar primeiro. Sou professor de ciências, o nome é um pouquinho complicado, mas depois da terceira vez aprende fácil. Meu nome é Dairan, ok? Professor de vocês da aula 4. Só que antes de começar, lembre-se, compartilhem, dê o like, comente para incentivar. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede, ok? A aula de hoje é sobre o tema níveis de organização dos seres vivos. Professor, para que serve eu classificar, eu fazer a organização dos seres vivos? É o seguinte, primeira coisa, a ciência, ela tem a função, tá? Primeiramente, de conhecer e identificar e transformar todo e qualquer fenômeno da natureza. Para qual benefício, professor? Para o nosso próprio benefício e deveria ser também para o benefício do planeta, ok? Então, para isso, é preciso entender os processos. Você se auto-entender, você se auto-avaliar é importante. Eu pergunto para vocês, pessoal, vou nem falar dos seres vivos. Você é feito de quê? Já fiz essa pergunta uma vez para um aluno e o aluno falou, professor, eu sou feito de cabeça, tronco e membros. Parece que ele pegou a música da Xuxa e falou isso. Não, não é assim, gente. Nós somos muito mais complexos que isso. Somos formados por vários níveis, que dependem muito do tamanho e da complexidade. Se eu fosse parar para pensar, qual é a menor unidade minha? Se eu fosse poder cortar, ó o que eu vou falar. Se eu fosse poder cortar, o professor ia chegar até onde? Se isso acontecesse, eu ia chegar na minha menor unidade, que é, deixa eu passar aqui para vocês a imagem, o átomo. Essa é a menor unidade de um ser vivo e de outros materiais também. A menor unidade de uma matéria, que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, é o átomo, tá bom? Então, eu sou feito de átomo, aquela cadeira que está ali é feito de átomo, essa mesa, esse livro, tudo é feito de átomo, tá bom? A diferença de um material inanimado, para nós que somos animais, são as diferenças, por exemplo, como nós fazemos respiração, você nunca vai ver, por exemplo, uma cadeira fazer respiração, nós fazemos metabolismo, você nunca vai ver uma cadeira, uma mesa, uma parede fazer metabolismo, e nós temos outros tipos de características que são próprios dos seres vivos, tá bom? Primeira coisa, se eu fosse poder fazer a classificação e a organização dos seres vivos, a menor unidade, a mais simples, seria o átomo. Acompanha aí, o átomo. Pessoal, se eu puder pegar vários átomos e juntar, dependendo da sua reação, da sua ligação, eu posso formar o que se chama de molécula. Um exemplo simples. Todo mundo aqui já ouviu essa sigla aqui, ó. H2O. Isso é uma molécula que é feito da união de quê? Dois átomos. Quais são esses dois átomos? O H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Se eu puder unir um hidrogênio com oxigênio, eu formo o H2O, que é o que nada mais, nada menos do que a água, tá bom? Então, a água só existe porque eu tenho a junção desses dois átomos, ok? Pronto, professor, eu já sei que a menor unidade minha é o átomo. A união desses átomos vai formar o que se chama de molécula, ok? E a união dessas moléculas vai formar o quê? Segue a seta, formar o que se chama de organela. Professor, o que são as organelas? Organelas são unidades fundamentais e vitais para a função da célula. A célula só executa uma função por causa das organelas. As organelas têm a mesma função que os órgãos têm para a gente, o que é para a célula. Sem organelas, a célula não consegue funcionar. Então, professor, o átomo, junto com outro átomo, vai formar moléculas. Moléculas, quando se unem, podem formar organelas. As organelas, quando se juntam com outras organelas, vai formar a célula. Eu falei para vocês que o átomo é a menor unidade
que se conhece de um ser vivo, só que a menor unidade funcional que tem uma função é a célula. Isso aqui é até pegadinha do Enem, tá bom? Então a menor unidade funcional vai ser a célula. Até aqui, pessoal, eu só consigo enxergar essas estruturas utilizando microscópio. Professor, o que é um microscópio? O microscópio é uma ferramenta basicamente científica que permite enxergar estruturas que eu não conseguiria enxergar a olho nu. Exemplos são, só consigo enxergar células, organelas, moléculas e átomos a partir de microscópicos específicos, ok? A olho nu eu nunca conseguiria enxergar, por exemplo, uma célula, uma organela, molécula e átomo. Não significa que eu vou ficar olhando para o horizonte, para o ambiente e vou enxergar um átomo. Não, porque eles são muito pequenos, ok? A união de células, eu consigo criar o quê? Tecidos. De tecido para frente, eu consigo enxergar a olho nu. Professor, me dá um exemplo de tecido. Meu braço. Meu braço ele é formado pela união de várias células que vai formar o tecido epitelial. Ok? Então, a união de várias células vai formar o que se chama de tecido epitelial. Tá bom? Já cheguei na parte que eu consigo olhar e visualizar a olho nu, tá bom? A união de vários tecidos eu vou conseguir formar algo também interessante chamado de órgãos. Aí você para e pensa, órgãos eu conheço. Me dá algum exemplo aí, professor? Vou dar um exemplo de 5 órgãos que vocês conhecem. Coração, pulmão, rim, intestino. Vamos lá, pense em um aí com o professor, tenta ajudar. Encéfalo. Pronto, já falei 5. Exemplo de 5 órgãos, tá bom? E quando eu tenho esses órgãos que têm uma função especializada, eu vou ter o que se chama de sistema. Exemplo, sistema respiratório. Professor, o que é o sistema respiratório? O sistema respiratório é a união de vários órgãos que têm a função de permitir a respiração. Inspiração e expiração. Pessoal, vocês só conseguem fazer isso aqui porque tem estruturas e tem órgãos especializados que permitem essa respiração, tá bom? Isso aqui é estudar níveis de organização dos seres vivos, tá? Professor, se eu tenho a união de vários sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, sistema tegumentar, sistema imunológico, sistema urinário, sistema excretor, se eu tenho a união desses sistemas, eu consigo ter um ser vivo funcional, tá bom? Eu posso olhar os níveis de organização dos seres humanos do pequeno e o mais desprezível, vou usar essa palavra, mas não é essa palavra que eu quero falar, do pequeno até o maior em tamanho, como eu posso olhar também do maior para o pequeno, tá bom? Então isso aqui eu posso olhar de baixo para cima, de cima para baixo, falando assim, ok? Professor, para no ser vivo, depende. Se eu quiser falar no nível ecológico, isso aqui acaba ultrapassando um pouco, tá bom? Que seriam as populações, comunidades e os ecossistemas, mas não é a aula, não é para essa aula aqui nesse momento, tá bom? Pronto. Falar de uma forma rápida. Do átomo até o ser vivo. Átomo, molécula, organela, células, tecidos, órgãos, sistemas e o indivíduo, tá bom? Isso aqui se chama níveis de organizações dos seres vivos, ok? É muito simples. Agora vai a questão do desafio. Vamos ver quem acerta. A descoberta dos microscópios, tanto de luz, que é um tipo de microscópio, quanto o microscópio eletrônico, que permite ver estruturas muito pequenas, permitiu muitos avanços em diversas áreas, principalmente da biologia. Porque se não fossem os microscópios, pessoal, por exemplo, a gente não ia ter aprendido muito sobre bactérias, sobre vírus, são estruturas muito diminutas. Então, sem o microscópio, a gente não ia ter vários estudos sobre esse campo, que é a microbiologia. Um microscópio de luz pode apresentar um poder de resolução 1.200 vezes maior do que o olho humano. Tenta imaginar, se eu consigo enxergar, por exemplo, essa sala, o microscópio nos permitiria ver até 1.200 vezes mais se eu olhar usando o microscópio. Entendeu? Então, com o olho eu enxergo alguma coisa, com o microscópio eu poderia enxergar minúsculas estruturas. Então, é uma ferramenta muito interessante para a ciência. Se eu consigo ver isso com microscópio óptico, com eletrônico que tem um poder de resolução muito maior, eu consigo enxergar até 250 mil vezes.
Utilizando-se um microscópio de luz, é correto afirmar que é possível observar quais níveis de organização da vida. Com o microscópio, eu falei, quem não pegou, volta à aula que vai perceber isso. Com o microscópio eu consigo ver quais níveis de estrutura. Vou deixar para vocês, ok? Até a próxima aula, pessoal. Obrigado.